E aí, pessoal, como vocês estão? Firmes? Aqui, esse vídeo é um vídeo até um pouco complicado e difícil de se gravar, digamos assim. Para mim, faz um bom tempo que eu venho adiando, mas aproveitando o momento, eu decidi vir aqui falar um pouquinho mais com você. Nós estamos no mês Setembro Amarelo, a questão da prevenção contra o suicídio. E, como alguns já sabem, eu ainda faço tratamento contra a depressão, a ansiedade. E nessa jornada eu gostaria de compartilhar um pouco com você, porque eu também sou humano, eu também tenho os meus momentos de crise, os meus momentos que eu quero ficar mais quieto e tal. E compartilhar isso com você, eu acredito que é mais por acreditar que, da mesma forma que eu preciso, e eu até digo sempre para alguns amigos que a pessoa que mais precisa, às vezes, ouvir o nosso testemunho é a gente mesmo. E na Bíblia, em Lamentações 3, diz assim: Lembro-me disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Todavia, lembro-me do que pode me dar esperança. Isso é incrível. Aqui Jeremias está dizendo assim, ó, minha alma está inquieta, minha alma está triste dentro de mim. Contudo, eu quero lembrar daquilo que me traz esperança. E não que eu sou um profissional nem nada para falar disso, mas durante um tempo, assim como todas as pessoas têm ambições, desejos e sonhos, durante um tempo eu determinei que aquela frase lá, enquanto os outros dormem, eu vou trabalhar. E digamos que aí começou uma jornada nada saudável, que eu comecei a trabalhar durante a noite, estudar durante o dia, passar dias sem dormir, estresse, achar que eu não conseguia aprender exatamente porque eu era burro. Então eu sou burro, não consigo aprender. E aí foi passando os vários processos. E eu lembro de um dia que eu fui no médico e falei com ele assim, eu não estou conseguindo prestar atenção e tal. E ele falar comigo assim, o estudo ele é uma maratona. Uma maratona você pega e corre, não uma corrida dos 100 metros, você tem que ter resistência, você tem que buscar ter um equilíbrio e tal. Só que eu não estava nem ouvindo nada, estava começando a chegar a ansiedade e tal. E logo depois que eu ficava naquela assim, sem brincadeira, eu achava desperdício ter um tempo com os amigos ou conversar com a família, porque eu tinha que o meu foco naquele momento era estudar. E eu não estava percebendo que eu estava ficando doente. E depois que eu cheguei a um nível, parece que é tipo em cadeia as coisas vão acontecendo. Uma coisa acaba puxando a outra. Então, logo depois, eu comecei a ter ansiedade. E depois eu estava desenvolvendo ali, eu estava chegando num burnout, que é o quê? Um cansaço físico e um cansaço mental, porque eu não dormia. Eu estudava freneticamente, depois trabalhava, estudava e isso, e correria para cá, correria para lá. Momentos de eu estar dormindo até em pé, de tão cansado, o corpo desligando mesmo, sabe? E uma das coisas que depois aconteceu foi que eu estava bem cansado, eu estava morando em outra cidade, eu decidi voltar. Aí eu fiquei mais ou menos um mês descansando. E aí eu tava ali, top, recuperando, não tava tomando nada de medicação. Só que aí eu tava me organizando para voltar a estudar. E a gente precisa de dinheiro, tinha que trabalhar, né? Voltando aqui para Turmalina mesmo, para quem mora aqui. E com isso eu comecei a trabalhar e lembro que logo depois ainda estava tendo alguns reflexos do que estava acontecendo, ainda passando, eu lembro que eu fui a primeira consulta, desculpa, passar no psicólogo, ele falou assim, nesse momento eu vejo que talvez não possa te ajudar muito, talvez precise de medicação. E eu comecei a fazer o tratamento e tal, é, devido a essas coisas. Só que aí houve um agravante que acabou fazendo também, colaborando para que eu piorasse. Que eu peguei e comecei a trabalhar num emprego novo, farmácia, essas coisas e tal. E aí, eu nunca tinha trabalhado, nunca tinha visto nada, não sabia nomes nem nada. E eu comecei a trabalhar, só que eu estava
tava sentindo uma pressão enorme para aprender muito rápido. Uma semana começou a falar, você tem que aprender e tal, tal, pega assim. Eu vou te explicar 2 vezes no máximo que você vai pegar isso aqui e vai aprender isso rápido. E a minha chefe, no caso, ela colocou bastante pressão e eu sou do tipo que não explode pra fora, de tipo assim, de falar, de bom. Quando eu explodo pra fora, assim, de falar, de brigar, é porque já tá no limite, já foi muita coisa. Geralmente eu vou explodir pra dentro. Eu vou ficar pensando, não, eu fiz alguma coisa de errado. Enfim, eu tenho que melhorar isso aqui e tal. E aí, eu lembro de eu tentando aprender, só que o meu cérebro não estava funcionando ainda 100%, que eu não estava totalmente, digamos, vamos pensar assim, recuperado. Eu estava no processo, que eu tinha parado agora, eu estava voltando a dormir normal e tal, percebendo que aquilo não estava fazendo bem para mim, então eu estava voltando aos poucos. E nesse processo, eu ia ficar 2 meses de experiência, só que acabou que foi postergando, porque eu falou que o meu resultado ainda não estava bem satisfatório por causa da questão do número de vendas, essa coisa, só que acabava que eu não conseguia ficar só vendendo no balcão lá. Às vezes eu tinha que sair, fazer entrega, então acabava se prejudicava um pouco, mas não tinha essa visão também com relação a isso. Muito coisa não. E uma das coisas que aconteceu é de vez eu estar trabalhando e pensando, gente, eu tenho que aprender. E eu levava um caderno para anotar, e às vezes eu estava anotando, eu lembro perfeitamente. Às vezes ela pegava e jogava no lixo, quando ela estava brava, assim. Ou então, uma vez que eu estava, a pessoa chegou lá e na farmácia funciona da seguinte forma. Os remédios que são genéricos, geralmente a farmácia ganha um percentual maior, depois os multimarcas e por último você vai oferecer original, porque eles ganham bem pouco. E aí uma pessoa tinha chegado e tinha pedido para mim, falado assim, eu quero o Benegripe. E eu peguei o Benegripe e entreguei para a pessoa. Aí ela baixou no balcão e me beliscou. Por quê? E depois eu, sem entender, ainda sorrindo, atendendo o cliente, como se nada tivesse acontecido. Depois que o cliente saiu, né? Ela falou assim, por que você não ofereceu o gripinho? Eu já falei com você não sei quantas vezes e tal, e brigou e tal. E nisso eu só pra dentro, só explodindo. Eu saía, tinha vez, pra fazer entrega, eu ia chorar. Só que eu falava, gente, eu não consigo aprender isso. O que que eu tô arrumando aqui? Foi uma das, eu acho que é a única vez que eu cheguei em casa do trabalho que de algum trabalho que minha mãe ou meu pai me viu chorando de raiva porque eu não conseguia. Eu chegava em casa e ia tentar estudar e não conseguia, parece que entrar na minha cabeça porque a pressão que estava sendo, que eu estava sentindo, eu não conseguia trabalhar. Enfim, essa pressão foi vindo, eu peguei e fui abrindo mão de algumas coisas que eu estava fazendo. Só isso se eu fosse pegar para estudar, era só isso naquele momento. Se eu tava tocando na igreja, eu falei, não, eu não vou tocar na igreja, que não vai dar, porque eu tenho que aprender. Teve um momento que essa mulher chegou, né, no caso, é, até para falar com, por exemplo, o meu líder espiritual, é, falar sobre, conversa com ele para ver se é, ele melhora e tal. E aí, não sei você, mas eu particularmente me senti ainda mais pressionado, porque eu estava sendo pressionado onde eu trabalhava e agora eu estava sendo pressionado também, onde eu estava indo na igreja. E com vergonha, né? Que imagina você tá em um lugar e uma pessoa que não trabalha lá, ela chama sua atenção sobre o seu trabalho de lá, porque o seu chefe ou a sua chefe te pediu isso. É um tanto quanto constrangedor. E pressão, sentindo. Eu não estava percebendo que eu estava tendo. A gente fala que como eu estava dizendo para você, vem a ansiedade, que pode gerar depressão, e que a depressão pode vir outras coisas, como TOC, que é transtorno obsessivo compulsivo, que no caso é pensamentos, pode ser pensamentos repetitivos que persistem em estar, ou então um comportamento naquela questão de organização e tal. Enfim, não vem ao caso de explicar detalhadamente. Mas aí depois eu tava falei, não, eu não consigo aprender essas coisas e tal, e sentindo tudo isso, né? Até que chegou um momento que eu não tava percebendo, mas eu tava tendo é, um ataque de pânico. Eu sentia meu coração bater acelerado, parecia que eu ia morrer, e eu sentia uma pressão em tudo aquilo, que sempre ela ficava olhando a câmera também, né? E sentia uma pressão, nó.
dá para explicar. E, e aí, com tudo isso acontecendo, eu tentava não explodir para fora, como eu disse. E aí foi quando eu tive, em 2019, tentativa de suicídio. E, lógico, eu não falo isso com orgulho e nem nada, mas naquele momento, é, um dos meus maiores erros foi exatamente não buscar ajuda. Buscar ajuda em qual sentido? Falar assim, ó, tá acontecendo isso aqui comigo e tal, me ajuda com relação a isso, se chegar em um amigo ou no psicólogo mesmo, então, não sei, mas tipo assim, procurar ajuda. Eu tava, cada vez que eu sentia mais dor, mais eu tava me isolando e ficando só. E mesmo que eu não tava conseguindo lidar com essa situação, que foi um tanto quanto complicada, aconteceu muita coisa. Eu lembro que depois eu ainda fiquei. A primeira sensação foi de tipo assim, que vergonha. Como as pessoas vão olhar pra mim agora? Porque eu fiz isso. Nó, que vergonha. E eu lembro de ter mandado até uma mensagem explicando tal pra minha chefe no momento lá. E eu lembro na mensagem que ela tinha falado assim, que eu tinha sido fraco. E naquele momento eu mostrei para um amigo meu e ele falou assim, ele pegou e brigou, xingou e falou um tanto de coisa assim, no caso, contra a pessoa, né, em si. E, e quando ele pegou e eu tinha mostrado o print da conversa para ele, ele ficou muito indignado. Ele não falou muita coisa na época que eu estava até ainda me recuperando, que eu lembro, para você ter ideia do dia, eu fui para o hospital, depois eles pegou e tomou, me deram um remédio para ficar mais tranquilo, me liberaram e tal, só que eu tomei um remédio para dormir. Eu estava tão obcecado com a questão de vender, de conseguir, de bater, que eu estava me esforçando, eu estava dando o meu melhor. Que na hora que vocês falaram que eu cheguei, eu não lembro disso, vocês me contaram. Que eu cheguei em casa, eu comecei a vender remédio para todo mundo que estava lá. Ó, toma aqui, ó, 30 e poucos, toma aqui 20 e pouco, porque que eu tinha que bater a meta. E mesmo que o meu corpo estava teoricamente desligado, ele ainda funcionava falando, eu tenho que bater a meta, eu tenho que bater a meta, porque eu dormia e acordava pensando naquilo, eu tentava e fazia, mas mesmo assim eu não estava conseguindo, e a frustração era enorme, gigante, quando você tenta fazer algo e se dá todas as suas forças, e ainda assim, às vezes você ouve assim das pessoas que você não está se esforçando o suficiente, que você tem que forçar mais a sua mente para fazer aquilo, enfim, diversas coisas. Mas eu quero, quando eu falo sobre essas coisas não vêm trazer esperança quando eu lembro. Mas saber que eu passei por elas me traz esperança e principalmente lembrar do dia, dos meus amigos em si que estão, que caminham comigo, as pessoas que eu tenho que são próximas. E essas pessoas que são próximas de mim, eu pude perceber mais carinho e amor e uma graça. Como a graça de Deus mesmo, uma coisa que a gente não merece, mas que a gente tem. E eu sei que, embora já tenha já vai para 3 anos, que é um tempinho quando a gente está nessa batalha, às vezes melhora, piora e tal, começa, tomo, paro, aí depois às vezes tem que retornar. Isso não é bom. De verdade, às vezes é um pouco frustrante, digamos, essa montanha russa. Mas em todo esse processo, eu percebo que o principal é a gente entender que se você precisa de ajuda, se você está num momento difícil, que você está triste demais, tem um relacionamento que está te fazendo mal, ou um trabalho, como era o meu caso, estava me fazendo muito mal, independente do que seja, saiba que tem pessoas que estão dispostas a te apoiar. Seja no seu convívio, vamos falar, religioso, ou no seu convívio com sua família. Ah, mas minha família, eu não sei. Algum amigo, ou mesmo que seja a gente falar espiritualmente Deus. Sempre tem alguém para apoiar. Mas e depois disso, se me perguntar, não passou de outras vezes? Diversas. Diversas e várias coisas aconteceram, mas ainda depois talvez explico melhor ou não, que vamos ver como vai ser. Mas aqui, eu acho que o principal de tudo depois desse processo e de às vezes entender que parar para pensar
ou até sair de um ambiente que não está te fazendo muito bem, eu lembro que, talvez até você pense, várias pessoas falaram comigo, você devia processar fulano de tal, você devia fazer isso. Mas tem hora que a gente não tem força, nem para reagir. E foi um momento que eu não estava tendo força para nada, eu só queria paz. Eu lembro que, uma coisa totalmente doida, eu vou te contar aqui, mas eu lembro que eu passei de carro em frente a uma farmácia lá em Capelinha, nada a ver com a farmácia onde trabalhei. Enfim, e eu comecei a ter ataque de pânico. Só de te olhar e ter visto, uns dias após, sabe? Meu coração começou a disparar, aquela sensação parecia que eu ia morrer. Eu assim, não, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar, vai passar. E eu fiquei quietinho, até pegou e passou. E era horrível. Às vezes até pra, assim, lidar com isso, sabe? E chegar e conversar e explicar pra pessoa, dependendo da pessoa, você nem adianta nem explicar, porque ela não vai entender. Não vai entender aquilo porque ela não passou por algo parecido, então às vezes nem vale a pena gastar as palavras falando nada, porque é muito complicado. E quando eu pego e vejo, e olho para trás e vejo essa situação, vejo várias coisas que a gente passa durante a vida, uma das coisas principais é você continuar tendo esperança. Tendo esperança que hoje pode ser um dia ruim, de verdade, pode ser um dia complicado, de várias lutas, de várias batalhas, mas amanhã pode ser diferente. Eu acredito, e eu acredito de verdade nisso. Nesse momento, eu repito para mim, tem dias que é mais difícil de acreditar, eu confesso, que vai passar. Que esse momento, eu particularmente, eu sou do tipo que se eu tiver uma dor de cabeça, eu não gosto de tomar dipirona porque eu penso, não, vai passar. E não gosto, não sou fã de remédio, mas tenho que tomar para que fique estabilizado. E é um processo que eu acredito que vai passar. Por isso que eu faço ele corretamente nesse momento, porque eu acredito que vai passar. E não são todos os dias que a gente tem fé para acreditar. Não são todos os dias que a gente acredita que vai passar mesmo. Tem dias que parece que fala, não, eu acho que deu. Cheguei no meu limite. Mas o principal de tudo é que, como tem aquele filme de Augusto Cury que fala assim que qualquer pessoa ela não quer se matar, mas ela quer matar a dor que está dentro dela. As pessoas realmente elas querem fugir às vezes e parar de sentir dor e eu não julgo nem nada, porque às vezes eu não sei o tamanho da dor que a pessoa está sentindo, mas não passe por essa dor sozinho. Fica mais leve quando a gente fala com alguém, fica mais leve quando a gente compartilha com alguém, fica mais leve quando a gente aprende a lidar com as nossas limitações. Eu, particularmente, mesmo que é mais difícil alguns dias, passar com o psicólogo, aprender e me entender um pouco mais, me ajuda muito a lidar com a dor, a lidar com os momentos de crise, a saber que às vezes a crise que a gente tanto diz que está no mundo, às vezes está em nós, às vezes está na nossa percepção, na nossa visão. E tudo isso pode ser transformado, mudado. Porque se eu tenho e vejo com o óculos do medo, eu vou olhar e vou ver medo em todos os lugares. Se eu tiver com o óculos da tristeza, eu vou ver tristeza em todos os lugares. E quando a gente passa por momentos de depressão, a gente olha com o mundo como se tudo fosse preto e branco e que não há mais cor e nem vida em lugar nenhum. E que é triste. Mas a nossa percepção é mudada, né, de certa forma, é, ela não, ela não diz sobre o que o mundo é realmente. A gente não pode acreditar em tudo que às vezes passa na nossa mente, em nossos pensamentos, porque quando a gente para pensar sobre o seu setembro, o mês de prevenção ao suicídio, às vezes a gente pensa sobre eu tenho que falar só coisas bonitas. Não, a gente tem que respeitar cada pessoa. A gente tem que entender o local de cada um. Parar de falar umas frases bestas que é depressão é frescura, que é do capeta, que a pessoa que morre vai pro inferno. A pessoa às vezes já está vivendo um inferno na vida dela. E ela está falando assim,
trocar seis por meia dúzia. Então, tipo, é muito mais sério do que a gente pode imaginar. E a questão principal é que a gente tem que se pensar, né, colocar no lugar do outro e pensar, eu estou ajudando essa pessoa a ter uma vida melhor ou pior? Eu estou colaborando para que essa pessoa seja uma pessoa melhor ou pior? Porque tem gente que, literalmente, não por maldade nem nada, mas às vezes que é um fardo na vida dos outros. Que ao invés da hora que a pessoa vai procurar ajuda, um acolhimento, ela recebe mais uma expulsão, uma rejeição. E no momento que eu pego e venho para você e tiro esse tempo para expor um pouco da minha história, eu não quero que você olhe para mim como, oh, que dó, gente. Ah, passou tudo isso. Oh, meu Deus, gente. Ah, não merecia. Não, mas fulano de tal é muito ruim que se fez isso. Não, não é nada disso, não. Eu quero que você entenda que você pode ter certeza que qualquer pessoa que pode estar ao seu redor, essa pessoa ela vai passar por dificuldade. Qualquer pessoa que vai estar, seja no seu trabalho, na sua escola, onde quer que você esteja, essa pessoa vai passar por dificuldade. A pessoa pode ter rios de dinheiro, ser o maior empresário da cidade e passar por dificuldade. A gente vê que a depressão, ela não escolhe classe social, ela atinge todos. E por causa disso, às vezes as pessoas não conseguem compreender direito tudo o que acontece. E eu ainda não tenho todas as respostas que eu queria ter. Mas eu entendo uma coisa, que no momento ainda de dor, no momento de angústia, eu ainda posso contar com alguns amigos, contar com a ajuda como passo no médico, psiquiatra, no psicólogo, eu posso contar com a ajuda de várias pessoas. E se eu estou aqui, primeiramente, graças a Deus, e segundo, a amigos que eu pedi socorro no, nos últimos minutos do segundo tempo, que eu falei, me ajuda que talvez eu não consiga suportar hoje. Só que virar para as pessoas e falar assim, eu quero sua ajuda, coloca a gente num estado de vulnerabilidade, num estado de, nossa, eu estou vulnerável aqui, eu estou mostrando a minha fraqueza para alguém. E hoje, várias pessoas que querem se mostrar super-homem, mulher maravilha, têm medo de expor sua fraqueza. Aí não conta para ninguém o que passa na cabeça. Infelizmente, até no contexto evangélico, esse mês passado mesmo teve um pastor que se suicidou e logo depois de sair do culto e de ter feito uma pregação. E por que isso? Porque às vezes nós ignoramos o que é emocional. Nós ignoramos o que nós estamos sentindo. Porque achamos que se ignorar, não, eu vou ignorar aqui e vou fingir que não está aqui. E a tristeza vai embora se eu fingir que ela não está. Não é assim. Tudo a gente tem que saber, a gente tem que buscar se conhecer. E hoje, por mais que é uma coisa que as pessoas estão buscando falar mais, tem muita gente que está com medo de chegar e contar, porque falar assim, mas você, como assim você está triste? Como você está ansioso? Você não tem nada para se preocupar aqui, eu que faço tudo aqui nessa casa, sei lá. O pai ou a mãe pode pensar dessa forma. Mas por quê? Qual o motivo? Você praticamente não tem nenhum problema para lidar. E todos nós temos conflitos internos. Seja uma pessoa que está trabalhando numa empresa, que tem várias responsabilidades, que tem uma casa, essa pessoa que tem talvez está desenvolvendo seu próprio negócio, e tem várias responsabilidades, mas também um adolescente está crescendo, está entrando na sociedade, está pensando em como que ele vai ser aceito, o que que ele vai fazer, qual o grupo de amigos que ele vai fazer parte. E isso também acarretado de vários fatores que podem ser genéticos, psicossociais que aconteceu lá no momento dele e tal, pode passar por ansiedade e depressão. Quantas pessoas que, ao invés de falar assim, procura ajuda, fala assim, não, você tem que ser forte. Você tem que levantar.
Você tem que ir lá, e é a luta. Tem dia que eu também tô desanimado. Desanimado é uma coisa. E diferenciar essas coisas é muito, muito importante. Porque senão a pessoa às vezes está passando por uma situação mais complicada e você pensa que ela está sendo vitimista, que ela está se entregando muito fácil, que ela não está lutando. E a verdade é que o maior presente que a gente pode dar para alguém que a gente caminha é exatamente a segurança dela poder se expor, mostrar suas fragilidades, mostrar sua fraqueza. E a gente não julgar ela por causa daquela fraqueza que ela tem. A gente conseguir mesmo assim apoiar. Porque nesses dias a gente sabe que tem várias pessoas que o principal que ela pode receber não é um vídeo como esse, mas é um abraço, é simplesmente uma palavra positiva. Quantas pessoas que falam palavras negativas contra seus filhos e, enfim, quantas pessoas que ao invés de pegar e motivar aquela pessoa que está do seu lado, faz mais jogar ela para baixo. Você não sabe o que cada um está passando. Então, às vezes nós temos que buscar ser mais respeitosos, respeitar o outro, o mundo do outro, respeitar a situação, mas parece que está ótimo. Tem muita gente que parece que está bem por fora, mas por dentro ninguém sabe as lutas que ela está passando, só Deus. E, e se você ainda, depois de ter chegado talvez até o final desse vídeo só para, não quero ver o que ele está falando. Pense, se você está procurando, está precisando de ajuda, não fica com vergonha não, de procurar. Não fica com vergonha não, porque psicólogo e psiquiatra não é médico de doido, é médico de gente. Porque quando você fica sozinho, talvez, é bem mais difícil você continuar e até caminhar. Mas com a ajuda de alguém fica mais fácil. O fardo fica mais leve. Tem dias que são difíceis, mas com amigos que são bons, eles se tornam menos difíceis. Tem alguém para estar perto de você. Tem alguém para contar no momento que você estiver tendo crise, que você estiver passando por momentos difíceis. Porque o principal objetivo que eu quero te dizer é que Deus está com você sim. Mas Deus também colocou na sua vida algumas pessoas que podem te ajudar. Podem. Mas para elas te ajudar, você tem que pedir. E para pedir, tem que deixar a mão do orgulho, tem que ser humilde para entender que talvez você não está na posição de médico no momento para tratar ninguém, mas como paciente. E o paciente, ele recebe o tratamento, ele fala onde está doendo, ele explica a sua situação, quando o paciente está consciente. Então, busque falar sobre o que você está sentindo, falar sobre a situação que você passa. Eu já conversei com algumas pessoas que tinham até problema de mutilação e que passaram por situação de depressão muito profunda. E a questão maior é que elas saíram de lá porque elas conseguiram buscar a ajuda de um profissional e buscar a ajuda de amigos. Porque em um momento de insegurança, que digamos, vamos colocar o exemplo, que as nossas pernas estão fracas, a gente precisa de amigos para nos apoiar. Então, não pense que é vergonha você pedir ajuda. Não pense que você vai ser fraco se você confessar e falar assim, eu estou passando por tal situação, por tais pensamentos, está passando pela minha mente. Isso está acontecendo dessa, dessa e dessa forma. Não tenha vergonha de chegar até seus pais e falar. Busque a ajuda das pessoas corretas, das pessoas que estão ao seu redor e respeite aquele amigo ou colega que está mais parado, que está um pouco isolado. Se possível, até converse. Tente ser uma pessoa que vai ajudar se você vê-se em condição de fazer isso nesse momento. Mas respeite-se. Coloque-se limites onde as pessoas vão chegar até você e também limites para que você não venha ferir. E se ferir o outro, possa ir até ele e pedir perdão. E, no mais, eu espero que
tenha ajudado algum de vocês, né? Claro, que vai estar vendo esse vídeo. E qualquer coisa, se Deus quiser, a gente volta e fala um pouquinho mais sobre esse assunto. Valeu? Forte abraço e fique com Deus.